Da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é bom estar aqui com vocês mais uma vez e obrigado pela rica oportunidade que você me dá de poder te falar das coisas da palavra de Deus. Bom, ser o pioneiro muitas vezes é muito difícil na realização de algum projeto, de algum sonho, né? Principalmente para nós que somos cristãos, que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando Deus fala determinadas coisas para nós, muitas vezes é sempre no campo da impossibilidade. E isso eu junto, né? Eu calculo que isso sempre tem a ver com o extraordinário de Deus. Coisas extraordinárias nunca estão no campo das coisas naturais, principalmente quando fala sobre Deus, que é um Deus sobrenatural. Toda vez que Deus ele chama a gente para um extraordinário, o sentimento é de impotência e não vai dar. O hoje rivaliza, o hoje e o agora rivaliza, porque você vai, de certa forma, calcular, né, se dá para fazer ou não, mas o que a gente tem que entender é quem está chamando é Deus, e se Ele está chamando, Ele garante. E muitas pessoas andam frustradas, né, com o sentimento, talvez, não de um todo, de uma vida satisfeita aqui na Terra, porque sabe muitas vezes aquilo que Deus chamou para poder realizar, mas não avança por medo. E eu gostaria de falar a respeito disso, de chegar nesse lugar do extraordinário de Deus. E, logicamente, para poder chegar nesse lugar do extraordinário de Deus, está relacionado com a única linguagem que Deus ele comunica com seus servos, que é a linguagem pela fé. Veja bem, o texto bíblico diz, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1, que fala sobre o nosso pai da fé, Abraão. Que diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que lhe mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Deus aparece a Abraão, no Ur dos Caldeus, onde ele morava, faz uma promessa para ele, em cima de algo que era impossível. E eu gostaria de mostrar 3 coisas que muitas vezes impossibilita de nós atingirmos o extraordinário de Deus na nossa vida. Primeira coisa que Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Primeira coisa que Deus está apontando para que ele venha sair da zona de conforto, do centro de rotina dele que ele vivia. Sai. E para viver o extraordinário de Deus, você vai ter que sair dessa rotina, vai ter que sair dessa zona de conforto, de segurança. A segunda coisa que Deus fala vai para uma terra que eu te mostrarei. A segunda coisa aqui é caminhar com Deus pela fé. Porque Deus não está falando para Abraão como é que vai ser. Ele está falando, sai e eu vou te mostrar no meio do caminho. No meio do caminho eu vou te dizer a terra para onde você vai chegar. Então você vai ter que sair da sua zona de conforto e você também vai ter que caminhar pela fé com Deus. Nem sempre Deus vai falar o que vai acontecer no caminho. E a terceira coisa que eu acho muito tremenda que diz aqui assim, far-te-ei uma grande nação. Para Abraão ser pai de uma nação, ele tinha que ter filhos. Só que ele era avançado de idade e o ventre da sua esposa era amortecido. Então Deus vai fazer sempre uma promessa em cima de algo que é impossível para você, ou seja, em cima de nossas impossibilidades. Isso aqui é tremendo, irmão. É tremendo. Por quê? Porque eu quero viver o extraordinário de Deus pela fé. Eu quero ter um relacionamento com Deus de coisas grandes. Só que se eu não sair da minha zona de conforto, não acreditar, quando eu sair da minha zona de conforto, não acreditar que no meio do caminho ele está comigo, nas minhas caminhadas, jornada, ainda que ele não fale nada, mas eu vou caminhando, ele vai se revelando. E se eu não acreditar que em cima de uma fraqueza minha, de uma impossibilidade minha, ele pode fazer um milagre, nada vai acontecer. O sentimento de insatisfação vai permanecer. Mas suponhamos que você vai sair da sua zona de conforto, vai acreditar que Deus está contigo no meio do caminho e acredita que ele vai fazer um milagre em cima das suas impossibilidade. Eu quero lhe mostrar à luz da Bíblia quem é esse Deus que vai caminhar contigo se você se posicionar assim. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Atenta para essa palavra criar. Bom, primeiro dia da criação, luz e firmamento. Deus colocou a criação em ordem. Luz, firmamento e terra seca. No quarto dia da criação, os luzeiros,
os peixes, as aves, os animais e o homem. Deus, ele dá vida à sua criação. E no sétimo dia, Deus, ele termina a criação declarando que tudo que ele criou foi bom. Então, Deus é o Deus da criação. Olha o que o texto bíblico diz, abre aí na sua casa, Isaías, capítulo de número 40, verso de número 28, diz assim: não sabeis, não ouvis, que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra. Nós temos um Deus eterno e Criador dos confins da terra. Olha o que o texto bíblico diz mais ainda. Abra comigo aí para você ter um entendimento de quem nós estamos falando. Em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dimensões, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Hebreus, vamos fechar. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 2 diz: porque por ele os antigos alcançaram testemunho e pela fé entendemos, versículo 3, que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então você vê que a palavra criação está em todos esses versículos. Aí você fala assim, pô, mas eu sei, eu entendo realmente que a palavra criação tá, eu acredito que Deus ele criou os céus e a terra. Enfim, para mim o que você está falando é só mesmo aumentou a minha fé, que existe um Deus que criou todas as coisas. Só que quando a gente lê e não atenta para os detalhes, ou não estuda a palavra, ou não procura se informar, às vezes passa batido algo grandioso da palavra de Deus, que Deus quer nos mostrar para que venha firmar a nossa fé. Eu citei em todos esses versículos a palavra criar. Vamos entender o que significa criar? Bom, criar no original, que significa bara, significa no original hebraico, bara, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. A palavra criar, no original hebraico, é bara, e diz assim, ó, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Aí diz assim, ó, significa que, num momento específico, Deus criou a matéria, a substância, que antes nunca existia. Num momento específico, Deus criou a matéria e a substância. Nossa, isso para mim é muito tremendo. Quando Deus ele fala que assim, ó, haja luz, para ter luz tinha que ter matéria e substância. Terra seca, para ter terra seca, tinha que ter matéria e substância. Só que ele começa a criar tudo do nada. É esse Deus que você vai caminhar. Se você decidir sair da sua zona de conforto, caminhar com ele no caminho, entendendo que ele vai suprir suas necessidades e entender que ele pode trabalhar no extraordinário da sua vida, numa coisa que você nunca imaginou ou tem impossibilidade que você nunca poderia fazer sozinho sem ele. Agora, abra a Bíblia para a gente encerrar esse assunto aqui e tua fé ficar firmada no texto bíblico em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17 em diante, que fala sobre o nosso pai Abraão. Paulo deu um testemunho dele, que fala que assim, ó, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, a promessa que Deus fez a Abraão, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse. E chama as coisas que não são como já se fosse. Quando Deus chega em Gênesis e fala que assim, haja luz, que chama as coisas que não são como já se fosse. Não existia luz, mas ele chamou como já se fosse e houve luz. Haja terra, como não são como já se fosse. Não existia. E assim sucessivamente. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E o texto continua. Olha a mentalidade de Abraão. Abraão acreditava nesse Deus que ele podia criar tudo, todas as possibilidades. Aí ele vai com essa fé. Aí o texto bíblico diz aqui assim, ó, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. A promessa é conforme lhe fora dito por Deus. Assim será a sua descendência. Aí olha só, e não enfraqueceu na fé. Ou seja, ele não era fraco na fé, Abraão. E nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de
quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não atentou para aquilo que estava aparente dia a dia, o hoje dele. Lembra que eu falei do hoje no começo do vídeo aqui? Eu falei do hoje. O hoje sempre vai estar dizendo, não vai dar, você não vai conseguir, você não tem dinheiro, você é incapaz disso. O hoje sempre coloca muita coisa na nossa cabeça. E Abraão caminhava com hoje. Ele olhava para ele, quase 100 anos de idade. A minha mulher, ventre amortecido. O hoje estava ali constantemente com ele, mas ele não atentou para isso. Aí diz o texto bíblico, aí diz assim, ó, vamos lá, versículo de número 21, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, Deus era poderoso para fazer. Deus, ele é poderoso para fazer através da sua vida. Estou te convidando a andar pela fé. Sai dessa tua zona de conforto. Deus nunca vai te falar o que ele vai fazer no caminho, mas acredite. E Deus, ele vai fazer um milagre em cima das suas impossibilidades. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas ande pela fé, não ande pela vista, porque Deus é poderoso para te abençoar. Amém? Se esse vídeo te abençoou, em nome de Jesus Cristo, passe para outras pessoas, dê um like, se inscreva no canal e divulgue, porque nós somos o povo que andamos pela fé. Que Deus lhe abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amém.